Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e com alegria nós nos reunimos mais uma vez, estamos nos reunindo para o nosso encontro de hoje. E assim vos louvamos, nos agradecemos pela vida, louvamos e agradecemos Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando. E sim, Pai, felizes por podermos aprender o Evangelho Joana de Ângeles, queremos também vos pedir: cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, e todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. E boa noite a todos. Aqui eu e Célia, mais uma vez nos reunimos a vocês em seus lares com muita alegria. Claro, pedimos sempre permissão de entrar em seus lares, né? E aqui, claro, para levar a palavra do Evangelho, do Joana de Ângeles, sempre muito bom para todos nós. Por isso, queridos amigos, uma alegria bastante grande. E vamos, claro, dando as boas-vindas a todos vocês e já deixando aqui, né, boa noite, como dá Alzira Crepaldi, Carlos Eduardo Aragão, Judélia Lima, e o pessoal que vai entrando também deixa. Isso é tão bacana, como por exemplo está aí a Ivana Santa Rosa Espírito Santo, mais uma vez conosco, sempre conosco, e tantos de vocês desde o início, né? Olha só, vai há alguns anos já. E é uma alegria muito grande podermos estar juntos. E claro, eu e Célia aqui, esperamos que esteja tudo bem com vocês, família, saúde, trabalho, enfim, todas as coisas do dia a dia. Mas qualquer coisinha vamos batalhar, né? Acreditando que tudo pode ser resolvido, tudo pode melhorar, com nossa fé, acreditando nos bons desígnios do nosso Pai, nos nossos anjos guardiães, espíritos amigos que vêm para nos ajudar a todo momento. Então, nosso boa noite, que também para a Bárbara Santana Nery, que também está conosco. E vocês todos sejam aí muito bem-vindos. E olha aqui, Joana de Ângeles vem... primeiro, claro, o nosso Evangelho, nós estamos iniciando o capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E hoje traz para nós dom de curar. Dom de curar. Então, o tema do Evangelho de hoje, Joana de Ângeles vem, agora já no capítulo 29 do livro Desperte e Seja Feliz, sobrevivência e libertação. Sobrevivência e libertação. Já ela vai falar para nós, então, sobre esse tema. Nosso boa noite aqui ao Barros Maurício, um grande abraço também para ele. Daqui a pouco, Maurício, a gente combina certinho, vai pegarmos os livros lá sem problema nenhum. E aqui, vamos ver então o Evangelho que está aqui conosco. Olha aqui o Evangelho para vocês e para todos nós. É sempre bom ouvir, você está dando risada, porque eu fiz assim para vocês, olha, está aqui do lado dando risada. Olha, a gente muda um pouquinho, né, na rotina, já assusta, o que aconteceu, ficou maluco. Não é nada, é o fim de semana chegando, sexta-feira, e vamos, né, manter uma boa vibração pelo final de semana. Dom de curar é o tema então do Evangelho para nós, que é o item 1 e também o item 2 do capítulo 26 do Evangelho. Dom de curar, e a gente inicia com palavras rápidas de São Mateus, no capítulo 10, versículo 8, e o seguinte: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E o Evangelho nos diz o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes? Disse Jesus aos seus discípulos: por esse preceito prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem. E para ajudar a propagação da fé, ele lhes disse para eles, não deles, dos dons,
não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nenhum meio de vida. Nenhum meio de vida. É o que nos fala o Evangelho. Vocês viram que o Evangelho está bem rapidinho hoje. Mas o que fala é de uma profundidade muito grande, de um alerta muito grande para todos nós. Vamos nos hidratar, porque o calor está aí, de volta, com todo o seu poder, né? Mas, meus amigos, o Evangelho fala para nós a respeito do dom de curar, especificamente o capítulo fala do assunto de doar gratuitamente aquilo que gratuitamente recebemos, né? Então, repartir as bênçãos recebidas, porque já nos servem, podem também servir aos nossos irmãos. E Deus, nosso Pai, Ele não é, né, miserável nesse aspecto. Claro, Ele dá exatamente aquilo que nós precisamos, e com certeza ainda tem aquele plus a mais que nós podemos também compartilhar. E quando Jesus falou sobre isso, né, curar os demônios, aliás, expulsar os demônios, curar os doentes, e falou tudo aquilo que a gente já sabe para os discípulos à época, antes de saírem, é porque lhes foi concedido, né? Pelo seu conhecimento, pelo tempo que estiveram ali com Jesus, vendo tudo aquilo que faz, como ele fazia, o que ele fazia, e tantas coisas que ele lhes disse à época, já os preparando para esse apostolado e sair e procurar divulgar a palavra, mas também realizar aqueles prodígios necessários para dizer que não eram, né, apenas palavras vãs, porque traziam toda uma grande mudança que era ali sugerida no comportamento, na vida, de como encarar o próximo, como encarar a relação com o próximo. Então, todos os apóstolos da sua época foram ali, né, muito bem, vamos dizer até, treinados por Jesus para isso. E aí eles foi concedido segundo, né, tudo aquilo que a Bíblia nos traz, os dons para que assim eles pudessem realizar, e realmente nas suas saídas, nas suas viagens. E muitas vezes nós vimos aqui, dias atrás, falando que aqueles que os acolhessem, que receberiam, que dissessem que a paz estava naquele lar, naquele lugar, com aquelas pessoas. Mas para os outros que não quisessem, também não era para ficar ali importunando. Era para simplesmente ir embora e prosseguir a viagem buscando aqueles que tinham ali o coração mais aberto, a vontade mais forte e viva de ter novas perspectivas sobre as próprias vidas deles. E isso se aplica também a nós, né? Se aplica também a nós. Porque nós conhecemos, ou pelo menos lemos várias vezes o Evangelho, segundo o Espiritismo que está aqui, mas quantos e quantos de nós também, pela leitura da Bíblia nas escolas, nos demais cultos, religiões, onde a Bíblia é adotada, especificamente, claro, né, aquilo que a gente chama de religiões cristãs, que a palavra é essa, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Apenas as diferentes religiões se apegam mais em determinadas partes da Bíblia, etc., ou se fixam mais no Antigo Testamento, porque ele é mais duro, né? Manter aquele pessoal ali mais centrado, vamos dizer assim. Mas, de uma forma geral, todos os cristãos conhecem a palavra do Cristo. Conhecem muito bem. Com certeza já ouviram, se não leram o Evangelho inteirinho, vamos dizer, os 4 evangelistas, mas têm o conhecimento daquilo que é levado nos seus cultos, nos seus trabalhos espíritas, nas suas igrejas, e onde assim o for, sobre isso. Sobre dar gratuitamente aquilo que recebemos gratuitamente. E recebemos tantos dons, tantas possibilidades de nos auxiliarmos uns aos outros, sem, como diz o próprio Evangelho aqui, sem ficarmos presos aqui, aquilo que eu vou fazer vai me render alguma coisa, ou vai me trazer um retorno financeiro, né? Como é o que a gente sabe. E ali é bem claro quando fala para nós, então vamos dar mais uma lidinha, né? Esse finalzinho do texto aqui, do Evangelho, que diz: os dons lhes foram dados gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam. E para ajudar a propagação da fé, ele lhes disse para dele não fazerem um tráfico,
nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Então tudo aquilo que é gratuitamente dado não tem nenhuma razão de ser para se fazer um meio de vida, né? Para repartir, simplesmente para levar a boa orientação para que outros possam também se inteirar dos fatos e procurarem se amoldarem a essas perspectivas que aqui Jesus nos trouxe e trouxe para todos nós. Para nós cristãos, mas quantos e quantos não cristãos são caridosos, são pessoas boas e têm dentro de si já todos esses ensinamentos, porque é nato naquilo que Jesus, aliás, naquilo que nosso Pai nos deu quando nos criou. Seus princípios estão lá, mas nossos caminhos, desde que vamos encarnando e por tudo aquilo que nós já passamos, foram, assim, vamos dizer, obscurecendo pelas dificuldades da evolução. E cabe a nós agora ir tirando esses obstáculos, essas coisas que fomos adquiridos durante a nossa evolução, para que essa luz possa ela aparecer, para que ela possa, assim, começar a moldar de uma maneira diferente o nosso dia a dia, e que nós levemos em consideração aquilo que o próprio Evangelho nos fala. Atentemos para as chamadas virtudes que são fundamentais para a nossa própria evolução espiritual. E é um trabalho que cabe, claro, a todos nós, de uma maneira absolutamente clara, daquilo que o Evangelho sempre nos traz, daquilo que todos nós conhecemos, decore, salteado, né? Podemos assim dizer. Mas são atitudes próprias de cada um de nós. Dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Pois é um alerta e é para ficarmos bem, né, esclarecidos sobre isso. E o item seguinte do Evangelho é sobre preces pagas, né? Nós temos mais para frente vendilhões e aquilo tudo que é relativo a dar gratuitamente. Lembrem-se que, inclusive, né, nesses dias mesmo, agora, falamos sobre cobrar para rezar. É um hábito comum e tantas coisas complicadas que foram feitas pela história, deturpando absolutamente as palavras de Jesus, trazendo para a conveniência própria. E aí, ferir frontalmente as palavras que aqui no Evangelho de hoje São Marcos nos trouxe. Ok? Vamos andando então aqui, continuando o nosso encontro e agradecendo a vocês aí que estão conosco. A Joana de Ângeles fala no penúltimo capítulo do seu livro Desperte e Seja Feliz sobre sobrevivência e libertação, que é então o capítulo 29. E ela fala o seguinte para todos nós: os cristãos primitivos, convencidos da sobrevivência do espírito aos despojos materiais, enfrentavam a morte cantando hinos de alegria. No corpo, consideravam-se encarcerados, anelando pela liberdade, né? Desejando a liberdade. Viviam as experiências terrenas com lucidez, preservando a certeza de que, por mais se alongassem, paralisariam na interrupção do corpo através da morte, a fim de que as prosseguissem noutra dimensão imperecível, compensadora. Em face dessa convicção, jamais se atemorizavam diante da própria morte como a dos seres amados. E é interessante, né, nós vermos essas palavras de Joana, quando fala vamos dizer, dos cristãos, primeiros cristãos, ou daqueles que realmente acreditavam, né, que o espírito era aquele que comandava o corpo, e acreditavam na sua continuidade após a morte. E claro, vamos colocar, né, de uma maneira que a forma de vida, a vida que eles tinham exatamente naquela época devia ser absolutamente, vamos dizer até em termos, né, aterrorizante. Porque não tinham praticamente direito a nada, deveres para tudo, não tinham quase de onde tirar lá o seu sustento, né? E não tinham perspectivas de longa vida, dadas a precariedade da maneira como viviam. Então viver era um fardo bastante grande, né? E por isso mesmo que muitos, em acreditando piamente na existência do espírito, na libertação do corpo,
eles levavam uma maneira, como o próprio Joana de Ângeles diz aqui, de que não que não se importassem com estar aqui vivos, mas viam na libertação da alma, saindo do corpo e de tantas as misérias que eles tinham, né? Que se hoje reclamamos da nossa vida, nós não temos a mínima noção de como era naquele tempo, da dificuldade. E eles então se espiritualizavam muito mais do que podemos dizer até nós hoje muitas vezes conseguimos, né? Ele diz assim, ela diz: em face dessa convicção, jamais se atemorizavam diante da própria morte, como da dos seres amados. Fixando a mente aos ideais na sobrevivência, viviam no mundo como alunos numa escola, como hóspedes. A Idade Média, porém, com suas superstições e fanatismos, envolveu a morte em terríveis sombras, vestindo-a de pavor e de exóticas formulações. Exéquias demoradas, aqueles funerais que demoravam. Tecidos negros e roxos, ritos soturnos, cantos deprimentes, carpideiras profissionais, cerimônias macabras, davam a impressão de horror e desalento em relação e referência à morte. Descambando para comportamentos monetários e realizações negociáveis, o espetáculo mortuário fez-se aparvalhante pela forma, desvirtuando o conteúdo da realidade imortalista. E que, claro, o espírito é imortal. Então, com o passar do tempo, e a Idade Média, como se diz, foi uma idade de muita conturbação, de muitas ideias, e de que, principalmente, vamos dizer, os poderosos à época, não vamos dizer só os poderosos políticos, os poderosos sociais, mas também os poderosos religiosos, e a igreja tinha uma influência extraordinariamente grande dentro de todos os governos, especialmente os governos europeus, claro, chamados cristãos, tinha uma influência extraordinária. Muitas vezes eles mesmos, né, pela influência, determinavam o rumo da política, vamos dizer assim. E para manter tudo isso era necessário que houvesse lá muita coisa material para que eles pudessem assim conduzir, né? E levou a tudo aquilo que nós sabemos, aquela confusão, aquela materialização dos ritos, é isso, é perseguição de quem não era cristão, de que, enfim, uma época negra dentro da própria evolução, vamos dizer, espiritual, e que trouxe ainda para nós muitos resquícios de tudo aquilo lá. E em contraponto a quê? Aqui dentro da sua simplicidade, aqueles cristãos, né, novos lá do começo, tinham sim tantas dificuldades, mas não tinham essa opressão, porque a história trouxe para a humanidade, especialmente para a humanidade cristã, né? E a história cristã passa por muitas fases complicadas, difíceis, uma dificuldade que a gente, claro, também reconhece de trazer até os dias de hoje as palavras de 2000 anos atrás, que não é uma tarefa fácil, mas houve muitos exageros, como nós bem sabemos. E trazendo para nós hoje tantas dificuldades de conhecimento, porque muitas coisas que seriam simples e tranquilas de se explicar, acabaram virando aí segredos de Estado, dogmas, etc. e tal, como bem sabemos. Mas Joana de Ângeles ainda diz: o conhecimento da sobrevivência brinda a certeza em torno da continuação da vida depois do decesso carnal, e a morte para ser recebida com serenidade, com alegria. À medida que os fatos confirmam a indestrutibilidade da vida, morrer deixa de ser tragédia, transformando-se em como residentes fixos, aguardando que o fluxo da vida mudasse de direção. Martirizados ou perseguidos, recebiam a penalidade como forma de sublimação e de mais fácil ascensão à glória imortal. O infortúnio do exílio, a separação dos bens e da família, embora os fizessem sofrer, não os desesperavam por confiarem no reencontro futuro e na conquista de mais valiosos tesouros de paz e autorrealização.
Passadas as angústias da saudade, diminuídas as amarguras da aparente solidão, o reencontro com seres queridos, sobrevivendo à forma orgânica, constituirá o verdadeiro prêmio à confiança em Deus e à entrega ao bem. Guarda-te nessa confiança do reencontro com os teus familiares queridos e trabalha por ele, qual agricultor que vê a semente morrer hoje, a fim de acompanhar a planta exuberante, as flores desabrochando e os frutos saborosos que colherá mais tarde. A sobrevivência é luz brilhante no fim do túnel, atraindo-te fascinante. Segue em tua direção com tranquilidade, nunca temas a morte. Como o sol que esconde as sombras e vivifica com luz e calor. Pensa nele, inspirando-se no seu trabalho revolucionário de dentro para fora. Nunca o esqueças, seja qual for a situação em que te encontres. Comungando mentalmente com ele, se dissiparão tuas dúvidas, se amainarão as tuas inquietações e te transformarás, tornando-te um polo de atração dignificadora que atrairá as pessoas inquietas e aflitas, e passarão a conhecê-lo também. Esse momento será então Natal para eles, porque Jesus lhe está nascendo ou renascendo nas paisagens íntimas. É o Filho bem-amado de Deus. É a sobrevivência das palavras simples da época de Jesus, as mensagens que ele passou a respeito daquilo que precisávamos fazer para atingir a plenitude do céu. Jesus falava sempre em atingir a plenitude, a ascensão, a evolução, estar com Deus. E ele, quantas vezes ele falou, não, que você vai para o inferno. Ele falava que, por exemplo, você seria separado daqueles que ali estavam e que eram justos, que fizeram aquilo que o Pai pediu, etc, etc. Ele ia reiniciar a sua caminhada. Mas aonde que ele chegava com aquilo, ele dizia, não, você vai para o inferno, você vai ficar lá no inferno. Ou seja, quando falamos isso, quando nós ouvimos isso, ou quando ouviam isso, qual o significado da morte eles tinham em seu interior? Ou nós, o que nós teríamos se alguém chegasse, alguém ali com autoridade religiosa, etc, etc. Ah, porque agora você vai para o inferno, você vai arder no fogo do inferno, você vai ficar pela eternidade. Qual era a visão que tinham da morte? Aquela visão inicial que eles tinham da sobrevivência e de ali ir para um lugar bom, principalmente porque a vida deles era terrível à época, foi completamente invertida essa situação. E para nós recuperarmos isso, é preciso que tenhamos realmente muita boa vontade, que nós tenhamos aí força, que tenhamos coragem para aceitar tudo isso que aí foi colocado. Porque implica em muitas mudanças na nossa própria maneira de pensar, na nossa própria maneira de agir, na nossa própria maneira de ver as coisas, para ver e aceitar que estamos errando em muitas coisas, estamos sendo inflexíveis em muitas coisas, e tantas vezes tomamos a mentira pela verdade, tantas vezes ouvimos a mesma coisa. Então são atitudes que precisamos ter, que precisamos refletir, até para melhorar a nossa condição mental, psicológica, aquilo que hoje está tão em moda de que se fala, da saúde mental, como que anda a nossa saúde mental. Porque nossa saúde mental reflete na nossa saúde física diretamente. Não precisa muito para que nossas variações mentais e perniciosas, vamos assim dizer, influam diretamente no nosso metabolismo. É algo assim automático, que não está como dissociar o funcionamento da mente nossa com o funcionamento do nosso corpo. É um exemplo extremamente simples, um sustinho que tenhamos, por exemplo,
Passa uma abelhinha, coitadinha, correndo atrás do seu pólen para fabricar seu mel, etc. Passa uma abelhinha na nossa frente, aquele susto. Esse susto, só de ver essa abelhinha, essa menininha aí, já desencadeia processos químicos, orgânicos, hormonais imensos em nosso corpo. Então imaginem, né, conviver mentalmente com coisas que às vezes não tem nada a ver conosco. Tantas e tantas vezes não conseguimos, não temos ingerência, não conseguimos mudar. Podemos lutar, claro, mas é aquilo que foge completamente ao nosso controle, mas fazemos disso ali, é como se fosse aquela pedra angular e nós vamos fazer nossa igreja. É aqui que eu verguei minha igreja, com esses pensamentos, dessa maneira, que é isso que eu acho. Infelizmente, estamos nos condenando a passar nossos dias com uma intranquilidade imensa e com o correr do tempo, claro, irmos trazendo para o nosso corpo físico problemas seríssimos das mais diferentes situações e até doenças que poderíamos não ter, mas que por nossa fragilidade mental, em muitos casos, passaremos a ter. Então é um trabalho muito grande que nós temos que ter, como diz aqui Joana de Ângeles, né? Até eu levei o computador para lá, para cá. Como diz Joana de Ângeles, raciocinar, usar a razão, usar a ciência, pelo amor de Deus. A doutrina mesmo fala lado a lado com a ciência. E às vezes não dá para entender, e sendo absolutamente sincero, como tantos e tantos espíritas renegam as coisas da ciência, que é claro, comprovado e feito em função de, sei lá, locuvações, sabe? É difícil, mas é o caminho de cada um. O que a gente vai fazer? Como diz, né? Como eu acabei de falar, vai sofrer imensamente por isso, mas o que me cabe também fazer? O que eu posso fazer? Tantas e tantas vezes entrar nessas mentes, infelizmente, tão conturbadas, para que possam raciocinar um pouco, pensar um pouco, né? Nós estamos aqui para nossa evolução. Nossa evolução passa por nossa própria tranquilidade, porque não tem como evoluirmos, não tem como nos tornarmos melhores se não estamos em paz conosco mesmo. Então é um caminho difícil e árduo, mas também não é. Tudo vai de como nós queremos fazer a nossa caminhada. É como Joana de Ângeles diz, né? Comungando mentalmente com ele, esse ele, aquele E maiúsculo lá, ou seja, o nosso Pai Celestial, comungando mentalmente com ele, se dissiparão tuas dúvidas, se amainarão suas inquietações e te transformarás, tornando-te um polo de ação dignificadora que atrairá as pessoas inquietas e aflitas, que passarão a conhecê-lo também. Tornando-te um polo de ação dignificadora que atrairá as pessoas inquietas e aflitas e passarão a conhecê-lo também. Porque na nossa caminhada, segundo aquilo que nós falamos, segundo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vibramos, nós vamos atraindo pessoas da mesma vibração, da mesmos pensamentos, e aí sabemos o que pode acontecer, né? Então que Deus nos auxilie, nos abençoe como tem abençoado. Ele nos abençoa, mas as atitudes são nossas. O raciocínio é nosso, o pensamento é nosso, a razão é nossa, a serenidade é nossa. Não tem como mudar isso, não. Não tem como terceirizar, né? Essas coisas todas aí. Queridos amigos aniversariantes de hoje, olha aqui o Newton Roberto Miller, a Maria de Lourdes Rescher, José Celso Cardoso. Ô José Celso, um abraço para você. Grande abraço, meu querido amigo. Estivemos juntos há muito tempo no Paz e Amor, né? Então, um grande abraço para você, com o meu Tildes aí. Deus abençoe, viu? Beijão. Aqui, Célia, nós mandando um beijão para vocês. A Maria Maia Brás também. A Paula Santos Beck Duarte. Parabéns por hoje, aniversário de todos vocês, queridos amigos. E amanhã temos, olha aqui, do Clésio Lemos, Robertinho do Moraes, José Cláudio Lopes, Cecília Cássia, Silvia Garcia, a Marleninha Dark, Marlene Dark, né? Também tem um
canta também muito bem, o marido canta, compõe, tem um conjunto, e sempre estão aqui pela região aí, levando a voz espírita. Um grande abraço para o Marlene. Deus abençoe, fortaleça você, toda a sua família. Abraços aqui, meus também, abraço aqui da Célia, viu? A Maximira também faz aniversário amanhã. Maximira Max, lá do Paz e Amor, né? Que está lá firme e forte, com a graça de Deus. Trabalha lá também no Groff, nas quintas-feiras. Então, um grande abraço para você, viu, Max? Que Deus abençoe imensamente você, família, todo o pessoal. E também o aniversário amanhã da Amira, irmã da Tercília Antonella. A Tercília, então, aniversariando. E ela deu essa notícia maravilhosa para todos nós. Ela passou momentos difíceis quando teve, né, o seu tratamento, cirurgia do câncer de mama. E ela estão passando por muitas dificuldades físicas e, vamos dizer, até dificuldades de assim, de cabeça, né? Porque mexe muito com as pessoas. Já passei por isso também em 2001, 2002, e a gente sabe o quanto que é difícil. Mas ela, uma pessoa religiosa, né? Católica, inicialmente católica, com a graça de Deus, firme na sua fé, se agarrou à fé e se agarrou àquilo que precisa ser feito. A ciência está aí exatamente para isso. É o que fala a doutrina espírita. E o Espiritismo só apareceu porque a ciência se desenvolveu e pôde colocar a luz e a mão da razão em cima de muitos, entre aspas, né, milagres ou efeitos estranhos, explicando plenamente. E é isso. Né? Então a gente manda aqui o nosso abraço, beijo, aquele abração, coração a coração para você, Tercília, aqui eu e Célia, felizes, né? Aí também por você, firme e forte, completando aí. Eu não vou falar a sua idade, não, mas eu tenho 72 e você tem 5 anos a mais do que eu, tá bom? Então não vamos falar a idade, porque idades de senhora a gente não fala, né, sério? Né? Questão de educação, de finesse, de reconhecimento, de educação. Mas um beijo muito grande para você. A Célia está morrendo de rir aqui, mas é isso, né? Eu sempre falo que eu tenho, né, aliás, eu tenho 62, né? Então, é isso. Abraço para vocês, todos aniversariantes de amanhã e de domingo. Temos aqui o Vladimir Santos, Alexandre Gomide e Sueli Beltrame. Então, aquele abraço para todos vocês de esses dias, de sexta, sábado, domingo, com as bênçãos de Deus sobre vocês, fortalecimento, na saúde, com a boa caminhada iluminada, sempre plantando boas sementes, porque depois tem que colher a produção, né? E que seja doce, seja agradável, seja edificante sempre. Grande abraço para todos vocês e todos nós e também, claro, para os familiares e amigos de todos vocês que aniversariam esses dias. Olha aqui, amigos, vamos aqui agradecendo também a Silvana Martins, deixando seu boa noite, o Pedro Freitas também, a Helene Souza. Um grande abraço para todos vocês. Uma alegria, né? A gente sempre poder estar junto. E é isso, olha, baguncei tudo aqui de novo, olha aqui, ó, tá? Aí, já melhorou um pouquinho, né? E vamos então para o nosso encerramento, fazer nossa prece, agradecer pela vida, agradecer por podermos mais uma vez estar juntos, pedir as bênçãos aos nossos aniversariantes queridos, a todos aqueles também que estão adoecidos, né? E que nós temos aqui nomes, vocês também têm na mente de vocês, as pessoas que precisam, conhecem e que estão aí com os mais diversos problemas, independente do problema, o que manda, o que nos fortalece é reconhecer a dificuldade do próximo e pedir, no mínimo, pedir ao Pai o abraço fraternal e o atendimento às necessidades, porque acima de tudo Ele sabe muito bem daquilo que nós necessitamos e vai nos dar a medida certa para todos nós, em função de cada um de nossos problemas, tantos e muitos têm a ver com nossos resgates espirituais, não é? Então vamos lá, vocês já vão mentalizando aí. Nós vamos aqui orar por aqueles que nos pedem, orar pelo Glaudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, também a Maria Aparecida Braga, a nossa irmã Tercília Antonella, aniversariante de hoje, que maravilha, Antônio Donizete Neves, também a Sônia Martins, o Maurício Barros, Adriano Nabela Bassa, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Ferra, Paula, Renato Ferreira, eu falei aniversário de hoje, não, é de amanhã, tá? Também o orar por Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Ilane Peroni, Jéssica Svenson, Diana Saldanha, Rubane Nicolucci, Mirella Nicolucci,
Miguel Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Muniz da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, também a Isadora Piera Garcia, Pérez Garcia, a Leisiane Ferra, e também vamos orando, pedindo de recuperação para o nosso querido amigo André, também para a Ivonete Bueno Quirini, para a dona Maria Terezinha da Silva, né? Está aí em recuperação de quimioterapia, e também orar, sim, pelo Paulo Renato Ferreira, que hoje é aniversário dele, seria mais um aniversário aqui no mundo físico, mas ele está sendo lembrado por tantos e tantos amigos nesse dia que mandam essa vibração positiva, amorosa, lembrando-se dele, da sua passagem aqui por nós, quando ele nos deixou há poucos meses, tão memória viva e que sempre vai ficar, né? Pelo amigo e pelo trabalhador incansável do Paz de Amor, que ele sempre foi. Então, nossa lembrança, reconhecimento e lembrança e vibração positiva também para ele, no plano espiritual. Vamos lá então, queridos amigos, e no comecinho da música, tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, felizes estamos todos nós aqui reunidos, porque, Pai, nos destes a vida que, por esta razão, pela sua misericórdia, estamos juntos. Felizes porque Mestre Jesus, com todo o seu amor, está sempre, sempre conosco. E felizes porque podemos nos louvar, querido Pai, mas também porque podemos te pedir, podemos te suplicar por todos nós, por todos os seus filhos. E por isso, pedimos sim suas bênçãos a tantos e todos os aniversariantes desses dias. Especialmente a minha irmã Tercília, que saindo de uma dificuldade física muito grande, sempre se apoiou em sua fé em vós, querido Jesus. Oramos assim por todos os aniversariantes, pedimos também por tantos pais que acolhem amorosamente seus filhos que trazem ao mundo. Pedimos por tantos irmãos que estão nos deixando após cumprirem aqui sua jornada e que se juntam aos nossos entes queridos, familiares e amigos, se juntam ao nosso amigo Paulo Renato, que completaria fisicamente mais um ano junto de nós, mas que celebra assim a lembrança de tantos quantos o conheceram. E abençoa sempre a todos os seus filhos, abençoa estes que demos os nomes aqui, a esses que todos nós em nossos lares amorosamente lembramos de tantos irmãos, tantos amigos e levamos até vós, Pai, para que em sua misericórdia esteja auxiliando a todos eles e a todos nós que aqui estamos, todos os seus filhos encarnados, desencarnados, abençoando nossas famílias, abençoando seus filhos, tantos em grande sofrimento por tantos erros que já cometeram, mas que também foram vítimas. E sempre vítimas de nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa ganância, por nosso egoísmo, vaidade, presunção, tantas características que precisamos eliminar de nossa mente, de nosso comportamento, Pai. Abençoa assim os nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que têm o seu trabalho, abençoando nossos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita. Abençoa, Pai, os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças, aqueles que vêm ao mundo e que se juntam a todos eles e a nós na luta diária
de recuperação deste planeta, deste mundo. Mas precisamos, sim, recuperar os bons sentimentos, as boas virtudes, como o amor, como o respeito, como a indulgência, como a paciência, a tolerância, a fraternidade, solidariedade, tantas que apenas elevam a todos nós espiritualmente. E assim possamos cuidar devidamente desse planeta que já tanto machucamos. Por isso, amado Pai, levamos a vós esta prece, dizendo: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos de iniquidade e de dor. E auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro desse mundo de desterro distante da tua luz. E sim, Pai, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. E assim seja. E humildemente pedimos o teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia para conosco, com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem. E que nossos corpos físicos, nosso corpo espiritual, nossa mente se ilumine com suas bênçãos, seus bálsamos de luz que nos chegam do seu universo, das estrelas, do infinito, para nos auxiliar em nossa caminhada. Reconheçamos o seu poder e o louvamos, amado Pai, e que assim harmonizemos nossos lares, nossas vidas e auxiliemos nossos irmãos de caminhada. Por isso, também abençoa nossos anjos guardiães, os nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam na caminhada, trazendo-os de volta à luz e ao amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, felizes, né? Mais uma vez, aqui também, nosso abraço aí para o Fábio Fidelis, também está conosco. E a todos vocês que estão, que passaram, que passarão, aqui fica o nosso abraço, desejando a todos vocês uma maravilhosa noite, um magnífico final de semana, né? Já vamos chegando aí, já quase, né? Já estamos no terceiro decêndio, né? De novembro, já entramos no dia 20 para frente. E o tempo passa, mas nós vamos sim fortalecidos a cada dia pela caminhada, sob as bênçãos do Pai. E assim marcamos um novo encontro para segunda-feira. Segunda-feira estaremos de volta, com a graça de Deus, juntos, levando o Evangelho, um pouquinho do Evangelho, Joana adiante para todos nós. E desejamos, eu e Célia, aquela noite maravilhosa. E vamos estar juntos pela graça do Pai, por sua misericórdia, com saúde de todos nós, familiares, amigos, enfim. Muito agradecido pela participação. Deus abençoe e fortaleça a todos. E sempre que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, esteja sempre conosco, nos juntando nesses momentos de amor e de muita fé. E todos muito bem. Até segunda-feira. Tchau.